Bom, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de música que a gente ouve, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns tipos de música, alguns tipos de ritmos, eu falo sempre isso, eles são feitos para emburrecer vocês, entendeu? Para nos emburrecer, isso é se nós não vigiarmos. Então, quando eu falo de alguns tipos de músicas, de ritmo, eu digo até louvores, né? Que o pessoal fala evangélicos também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes o pessoal acha assim, eu estou ouvindo louvor, estou ouvindo hinos. Tem hinos, né, louvores, que tem o mesmo, infelizmente, né, até triste falar isso, mas tem o mesmo efeito de uma música aí fora qualquer secular, entendeu? É feita para te emburrecer, tá? Então nós temos que analisar que o nosso cérebro, ele necessita de algumas atividades para a gente desenvolver, tá? E ele procura sempre o meio mais fácil, o cérebro, para deixar você acomodado. Então, tanto que os médicos, né, eles falam que alguns tipos de exercícios, eles auxiliam na prevenção do Alzheimer. E um deles é justamente você trabalhar o seu cérebro, você exercitar o seu cérebro. Uns falam de palavra cruzada, outros falam de leitura, ou seja, atividades que vão trazer uma certa criatividade. E alguns tipos de música, elas não fazem com que torne o seu cérebro criativo. Muito pelo contrário, vai fazer com que o seu cérebro ele fique preguiçoso, entendeu? Então tem que ser exercitado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mesmo sendo louvores, tá? Eu já falei em outros vídeos sobre a diversidade de timbres, diversidade de sons, que eles vão atingir áreas do cérebro responsáveis pela criatividade, ou seja, vão exercitar, vão fazer com que você exercite o seu cérebro. Tá? Já mostrei aqui também civilizações que são focadas, né, que os ritmos, que a principal base da música é rítmica. E aí eu fiz um paralelo, né, com essas civilizações, a questão de desenvolvimento cultural, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico. Vocês vão ver que elas são bem inferiores, tá, em relação às outras, que trabalham justamente a diversidade rítmica, a diversidade sonora, né, não só rítmica, como sonora, a diversidade de timbres, tá? E eu falo sempre, eu sei que às vezes as pessoas gostam do ritmo, gostam de balançar, porque o ritmo ele é intuitivo, tá? Ele trabalha no seu cérebro emocional, né? Do seu ritmo, é natural, ele te envolve, ele balança, ele faz você cantar, tal, mas faz você dançar, mas nem sempre você, o tempo todo, ouvindo isso o tempo todo, é benéfico para a sua saúde mental, tá? Então nós temos que trabalhar muito essa questão da diversidade rítmica. Eu falo sempre que a comida, né? Eu comparo muito a música é igual ao alimento. Se você ficar comendo só o que você gosta o tempo todo, é natural que às vezes a gente gosta de comer hambúrguer, gosta de comer pizza, gosta de comer. Então, se a gente ficar sempre alimentando o tempo todo, isso não vai ser benéfico para a sua saúde. E a música também, ela é assim, tá? Então, tire um dia, eu aconselho vocês tirarem um dia para vocês ouvirem outras coisas, tá? Que não é necessariamente o que você gosta. Tire aí um dia, vai ouvir uma sinfonia, põe uma orquestra sinfônica, põe um coral, enfim, começa a ouvir coisas diferentes. Tem uma pesquisa, né, que, que fala até sobre isso, ela é até bem forte, que ele fala que os norte-americanos, né, eles souberam extrair ali da África, né, a música africana, não só o ritmo, né, eles traíram também, trouxe aquela cultura rítmica, tanto o jazz, que trabalha bem essa questão de harmonia, que ajuda na diversidade sonora, e outros tipos de músicas do próprio coro, né, o coro afro, né, os corais americanos, né, de descendência assim, com origem africana, são muito fortes na questão harmônica. Tudo isso faz desenvolver muito o cérebro, mas também tem um lado que só pegou a parte rítmica, então só rítmica, diversidade sonora muito pouca, aquelas músicas eletrônicas, e isso é tão prejudicial, né, para os jovens, que através disso aí as grandes marcas ganham com isso. Os jovens eles se tornam um pouco, digamos assim, menos intelectual, há uma deficiência intelectual em relação a isso, inclusive não é eu que estou falando, tem pesquisas sobre isso, tem estudos sobre isso, tá? Então, essa diversidade sonora, diversidade rítmica, isso é muito importante, tá? O ritmo ele é importante?
Mas a música não é só ritmo, ritmo, ritmo. Tem que ter uma diversidade sonora, você tem que trabalhar seu cérebro, você tem que ouvir às vezes o que você não gosta. Então, vamos nos atentar a esses detalhes, tá, pessoal? Vamos nos atentar com os nossos filhos, enfim, vamos ficar muito ligado a isso e trabalhe a sua mente em relação a isso. Valeu, tamo junto, curta o nosso canal, curta nosso vídeo, deixa o seu like e compartilhe com pessoas que precisam ouvir isso, tá? Compartilhe com pessoas que às vezes tá enfurnado, às vezes até por falta de conhecimento, tá? Elas não sabem, então compartilhe, faz ela pensar às vezes no estudo, principalmente as pessoas que estudam, estão estudando, estão em época de prova, estudando para concurso, estudando para alguma coisa, estudando no vestibular, enfim, trabalhe o tipo de música, molda um pouquinho nessa fase de estudo. Às vezes as pessoas estão em faculdade, né? Ah, eu quero sertanejo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, enfim, mas vamos trabalhar a diversidade rítmica, vamos trabalhar, vamos escutar, às vezes, o que a gente não quer, mas é importante. Tá bom, pessoal? Curta e compartilhe. Procura aquela pessoa ali que só ouve um funk, por exemplo. Mande pra pessoa ouvir funk. Pra ela, dá uma acordada aí, filho. Tá? E assim como outros ritmos também aí. Valeu, tchau.